Hoje a nossa passagem está aqui em Lucas 6, a partir do versículo 6, e mostra aqui o ministério do Senhor Jesus em atividade, o qual nós devemos imitá-lo, jamais descansar enquanto tudo que nos foi deixado a fazer, fazermos, tendo o Senhor como nosso modelo, tendo o Senhor como a nossa luz, nossa direção, pela qual nós seguimos de forma reta, contínua, para fazer o que Ele diz para fazer. Ele é o nosso modelo. Veja o que estava acontecendo aqui em Lucas 6,6. E aconteceu também em outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Veja, estava ali num sábado ensinando. A palavra nos convoca a ensinar a tempo e fora de tempo, a pregar a palavra, a instruir, redarguir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Era assim que o Senhor estava fazendo. Mas veja, havia um grupo ali de fariseus e escribas, doutores da lei, pessoas letradas na palavra de Deus, entretanto perseguindo Jesus. Esta é a declaração mais fácil de nós compreendermos o que faz uma pessoa que prega a palavra de Deus. Desperta a atenção do diabo, porque na verdade esses escribas e fariseus, eles estavam ali instigados pelo diabo. O diabo é que é o acusador. Veja, ele diz aqui, os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. O diabo é o acusador, a palavra já nos diz isso, já nos ensina abundantemente, está aqui nas Escrituras escrito. Então vamos continuar. Mas ele, Jesus, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Veja, Jesus conhece a maldade do inimigo, a maldade que está por trás de uma ação que tenta impedir a boa obra do Senhor. Aqueles que fazem a obra de Deus, eles têm do Espírito Santo também o mesmo espírito de discernimento para observar pessoas até que se confessam de Deus, mas na verdade ainda estão na antessala do reino, ou na antessala da salvação, ainda nem mesmo adentraram na sala da salvação. E eles ficam muitas vezes se colocando como oposição à palavra de Deus. A palavra de Deus, o reino de Deus, o operar, a obra do Senhor, ela é feita de fazer o bem. Você vai para as Escrituras, principalmente para o Evangelho, e não tem outra instrução a não ser fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Ora, para fazer o bem, o mal tem que sair de cena. E o mal é representado pelo seu feitor, que é o diabo. Então, continuando ainda aqui. Então, Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? O Senhor Jesus estava redarguindo eles. E aí, buscando, na verdade, fazê-los refletir, pensar. Eles estavam ali alinhados à lei, aliados à aparência, apresentar uma santidade que não existia através de guardar alguns símbolos. E então eles mostravam-se desta forma para que as pessoas o admirassem e respeitassem,
Mas o respeito está em ouvir aquele que é Senhor de todas as coisas, fazer o bem, não olhar a quem, fazer o bem, amar as pessoas, ser amáveis. Então, eles não, mas Jesus deu essa oportunidade. Então, Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. Veja que loucura. Um bem foi feito naquele momento. Aquele homem tinha a mão mirrada, não tinha condições de movimentar aquela mão. O trabalho que fazia era um trabalho atrapalhado pela possibilidade de usar a sua mão direita. Tinha essa deficiência, essa inabilidade, mas agora ele toma toda a habilidade de trabalhar com as duas mãos. Que coisa maravilhosa! O que era para esses sacerdotes, esses fariseus, esses escribas fazerem, vibrarem, se alegrarem. Mas não, eles ficaram com furor por Jesus ter feito o bem. Pense nisso, pense nisso. E jamais se intimide de continuar a obra santa do Senhor. Não se desvie de maneira nenhuma. Alguns, às vezes, lançam uma contradição, um questionamento, uma afronta para você desviar os olhos do Senhor. E aí, na hora que você dá importância a essa afronta, você saiu do Espírito. Não dê, passe adiante, vá fazendo a obra. E Jesus aqui, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Veja, ele tem que ser parado, ele tem que ser interrompido, ele não pode prosseguir fazendo o bem. Eles tinham inveja, a inveja faz com que isso aconteça. Eles eram de Deus, mas não eram, porque Jesus chamavam ele de filhos do diabo. Porque embora tivesse a palavra, tinha na boca, mas não tinha no coração. Vamos aqui em 1 aos Coríntios, para a gente dar uma ampliadazinha aqui no entendimento. No 14 diz, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, ainda que não esteja em pecado, ele não consegue identificar, ele não consegue compreender, ele não consegue absorver as coisas do Espírito, as coisas espirituais, porque a sua sabedoria, ela é humana, é uma sabedoria terrena. Ele ouve a palavra e já a traduz para uma coisa terrena. E não tem, porque só em espírito ele pode compreender. Vamos ler novamente o versículo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E eles questionam justamente dessa forma. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui ainda em 1 aos Coríntios, no 2, mas agora no versículo 4 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. É assim que nós seguimos a marcha vitoriosa do Senhor, nunca dando ouvidos a afrontas e seguindo os passos de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai amado, Santo dos Santos, abençoe a cada um desses irmãos que estão agora assistindo a este vídeo. Meu Deus, meu Pai amado, em o nome de Cristo Jesus, eu te peço, coloca as tuas mãos sobre eles, e dá a cada um, Pai amado, o espírito de discernimento,
o espírito de paz, o espírito de amor, o espírito de luz, a luz que é o entendimento, a compreensão de tudo, Senhor, de tudo que o Senhor disser a eles, Pai amado. Ilumina, 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 Pai amado, os seus passos e os seus caminhos e os abençoe maravilhosamente. Em o nome de Cristo Jesus. Seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.